A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, mais uma vez, pela graça de Deus, estamos aqui para meditarmos mais uma vez na palavra do Senhor, nosso Deus. Deus abençoe a todos vocês que estão sintonizados conosco através desta rede social. Neste momento, nós vamos ler a palavra do Senhor, nosso Deus, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 10. Nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Amém. Irmãos, hoje nós estaremos meditando mais uma vez na palavra do Senhor, este Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós sabemos que o Velho Testamento não é regra doutrinária para a igreja, mas podemos aprender muito com os homens do passado, com os homens de Deus que viveram no tempo do Velho Testamento, como Abraão, por exemplo. Nós podemos aprender muito. Esse homem de fé que demonstrou a sua fé genuína em Deus quando foi provado por Deus, quando Deus pediu o seu filho Isaque em sacrifício e Abraão obedeceu. Isaque era o seu único filho, ou seja, o filho da promessa, né? Isaque era o único filho da promessa. Então, Abraão, que aqui no texto que nós lemos está Abrão, porque ele ainda não havia tido o seu nome mudado por Deus. Mas depois ele teve o seu nome mudado de Abrão para Abraão. Então hoje eu estarei pregando subordinado ao seguinte tema: não desças ao Egito. No texto que nós acabamos de ler, nós vimos que havia fome, e muita fome. E Abraão, ele estava na terra para a qual Deus o havia enviado, mas havia fome naquela terra, a terra de Canaã. Apesar de haver fome em Canaã, havia abundância de alimentos no Egito, de modo que Abrão se mudou temporariamente para lá, até passar a escassez em Canaã. Na antiguidade, o Egito era um país próspero. Havia abundância de águas do rio Nilo, que era poupado das piores fomes. Ao contrário do Egito, a região de Canaã tinha um clima árido de um deserto, especialmente ao redor e ao extremo do Negueb, e, portanto, não é de surpreender que tenha havido falta de alimentos naquela região. Abrão desceu ao Egito sem aprovação de Deus e não foi bem sucedido no Egito. No Egito aconteceu 5 episódios negativos na vida de Abrão. Primeiro, no Egito, Abrão mentiu, falando meia verdade. Isso está em Gênesis, capítulo de número 12, é o capítulo que nós lemos, e o versículo de número 11 até o versículo de número 15. Segundo, no Egito, Abrão não edificou altares para adorar a Deus. Terceiro, no Egito, Deus não falou com Abrão. Quarto, no Egito, Deus feriu a Faraó e a sua casa por ele ter possuído a Sarai, mulher de Abrão. Sarai também, seu nome ainda não havia sido mudado por Deus. Depois ela passou a ter o nome de Sara e Abrão de Abraão. Enquanto Deus fez uma extensão no nome de Abrão, ele diminuiu o nome de Sarai. É porque Sarai passou a ser Sara
e Abrão acrescentou, né, mais um pouco, que foi Abraão. Acrescentou mais um A no nome Abraão. E quinto, no Egito, Abraão foi abençoado por Faraó por causa da sua mulher, e não por Deus. Está em Gênesis, capítulo de número 12, versículos 14 até o versículo de número 16. As riquezas de Abraão adquiridas no Egito, posteriormente, lhe trouxeram perturbação e causou divisão entre ele e o seu sobrinho Ló. Você pode conferir em Gênesis capítulo 13, versículos de 1 a 7. E havia fome naquela terra, diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 26, versículos de 1 a 3. E havia fome naquela terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Passados 100 anos, irmãos, da descida de Abraão ao Egito, pelo mesmo motivo da grande escassez de alimentos em Canaã, Isaque segue pelo caminho de Gerar com a intenção de descer ao Egito. Mas o Senhor fala com ele e diz: não desças ao Egito. Ao que parece, Isaque pretendia descer ao Egito como seu pai havia feito. No entanto, o Senhor disse explicitamente a Isaque: não desças ao Egito. Deus lhe manda ficar em Gerar, na região de Canaã, e lhe promete a sua presença e a sua bênção. Deus não permitiu Isaque descer ao Egito para evitar que ele passasse pelas mesmas dificuldades enfrentadas pelo seu pai. Enquanto Canaã fica em cima, numa região montanhosa, o Egito fica embaixo, em uma região plana de pouco relevo. Espiritualmente, é melhor ficar em cima, no lugar da bênção, do que descer para o Egito, lugar de escravidão e maldição. Então, em vez de ir para o Egito, Isaque ficou em Gerar, terra da bênção. Aqui nós aprendemos que nunca devemos sair do lugar da bênção, mesmo havendo de enfrentar situações adversas e contrárias à nossa vontade. Nós sabemos, irmãos, que nós estarmos na presença de Deus é a coisa mais importante. Hoje, infelizmente, muitos estão preferindo, ou melhor dizendo, escolhendo deixar de andar com Deus, de fazer a vontade de Deus, de obedecer a palavra de Deus, de andar no caminho do Senhor, para entrar por caminhos errados, em busca de prosperidades financeiras. Isso nós temos visto acontecer. Principalmente as denominações neopentecostais têm trabalhado muito em cima disso e têm enganado a muitas pessoas. Não estão pregando a salvação, não estão ensinando às pessoas que as pessoas devem renunciar ao pecado, nascer de novo espiritualmente falando, ser uma nova criatura, ser transformada pelo poder de Deus, mas estão levando as pessoas a uma ambição altíssima. Estão levando as pessoas a amarem o dinheiro, querendo ensinar para as pessoas que aquele que passa por tribulação, lutas, dificuldades deste mundo, é porque não está fazendo a vontade de Deus. Que quem faz a vontade de Deus é próspero, fica rico e, enfim, trabalha em cima disso. E muitas pessoas, não são poucas, muitas delas estão, infelizmente, deixando o caminho certo para entrar pelo caminho errado, como Abraão fez. Abraão, ele desceu ali no Egito, porque havia escassez, havia fome em Canaã, e ele foi para o Egito, porque lá no Egito
tinha fartura, tinha abundância, como nós já falamos naquele tempo, por exemplo, havia muita abundância de alimento ali no Egito. E Abrão desceu ali e conseguiu bastante coisas ali no Egito. Mas, como nós já falamos, isto, infelizmente, trouxe para ele sérias consequências, né? E é o que vai trazer também, sem dúvida alguma, para aqueles que estão deixando o caminho de Deus, o caminho certo, a verdade, para seguir a mentira, para abraçar a mentira e entrando por caminho errado, em busca de bens materiais nesta terra, como se fossem viver aqui eternamente. E nós sabemos que a nossa vida aqui é passageira. Nossa vida aqui, ela é momentânea, ela aparece e logo acaba, né? Então, nós não sabemos, uns vivem mais, outros vivem menos, mas nós sabemos que o fim para todos um dia vai chegar. E o que conseguiu neste mundo aqui, nesta vida aqui, o que adiantou? Para que adiantou? Não adiantou para nada, né? Não resolveu nada, porque ninguém pode conseguir conquistar a sua salvação através de dinheiro, de bens materiais neste mundo aqui. Como também nós sabemos que a salvação, ela foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário para cada um de nós, para cada um daqueles que aceitam a Ele como Senhor e Salvador, recebe Ele em sua vida e faz a sua vontade, anda de acordo com a sua palavra. Porque a palavra de Deus nos afirma que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio a ser o Salvador daqueles que lhe obedecem. Então não é de qualquer pessoa, é daqueles que obedecem a sua palavra. Ele próprio diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E ele diz também, vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Então é muito importante a gente fazer a vontade de Deus. O que é ser discípulo? É ser um aprendiz de Jesus. Aprender com Jesus, fazer aquilo que Jesus fez, andar como Jesus andou, proceder como ele procedeu. Então, no Egito, irmãos, pode ter abundâncias de alimentos. O Egito é o mundo, é um tipo do mundo, o mundo, sistema governado pelo diabo. Então, no Egito, pode ter abundância de alimento, mas não tem a aprovação de Deus, nem a sua presença. Essa é a realidade. O Egito é temporário, e as nossas experiências serão negativas, mas estando em Gerar, no lugar onde Deus nos mandou ficar, porque Deus pediu para que Isaque não descesse ao Egito, para que não acontecesse com ele o que aconteceu com o seu pai. E Isaque, ele não desceu ao Egito, ele ficou ali em Gerar. Nós também devemos ficar onde Deus tem nos colocado, na sua presença. Ainda que seja difícil permanecer, mas nós devemos ficar na presença de Deus, buscando a Deus, porque Ele cuida de nós, Ele não nos abandona e tudo Ele vai fazer por cada um de nós. O salmista Davi, ele disse assim, eu fui pobre, aliás, eu sou pobre, melhor dizendo, ele disse, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Então, aqui neste mundo, nós não temos a presença de Deus se nós ficarmos segundo o que o mundo ensina. Mas se nós obedecermos à palavra de Deus, nós teremos a presença de Deus e a sua bênção para sempre. Não apenas por um momento, mas para sempre. Então é muito melhor ficar em Gerar, na dependência de Deus, do que descer para o Egito em busca de prosperidade fora da vontade de Deus. Porque Deus quer que nós sejamos prósperos, mas das coisas celestiais, espiritualmente falando, não das coisas deste mundo. Não é pecado ter bens materiais aqui, mas infelizmente hoje as pessoas estão colocando essas coisas no lugar de Deus, estão fazendo disso um ídolo. O dinheiro se tornou o Deus deste mundo, porque as pessoas até costumam dizer, sem dinheiro a gente não faz nada. E infelizmente não faz mesmo, né? Mas nós podemos crer também na provisão de Deus e conseguir conquistar alguma coisa no sentido de prosperidade, mas dentro da vontade de Deus e também dentro de um trabalho que seja positivo, honesto na presença de Deus, que ninguém venha buscar uma riqueza
neste mundo de uma forma incorreta e até detestada por Deus e não aprovada por Deus, mas que cada um de nós possamos granjear, mas granjear com honestidade, não como muitos estão fazendo aí e, infelizmente, estão fazendo com que muitos também entrem pelo caminho errado. Mas a palavra de Deus diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então cada um vai ter que prestar conta diante de Deus. Esses falsos profetas, por exemplo, que estão por aí, esses falsos líderes que estão por aí enganando o povo com estas coisas, vão ter que prestar conta diante de Deus. Se não se arrependerem enquanto estão com vida, infelizmente, vão ter que prestar conta na eternidade. Então, o Egito, como eu já disse, ele simboliza o mundo e sua escravidão e prazeres carnais. Portanto, Deus continua a nos libertar, dizendo, não desças ao Egito. É o tema que nós estamos usando para esta palavra. Não desças ao Egito. Portanto, você que me ouve, não desça ao Egito, que é o mundo, sistema governado pelo inimigo. Um mundo onde o pecado está se alastrando cada vez mais. Viver no mundo é viver fora da vontade de Deus. É viver segundo os prazeres desta vida. É viver de acordo com o mundo, não o planeta. Estou dizendo aqui o planeta, mas um sistema dominado pelo diabo, governado por Satanás, um sistema contaminado pelo pecado. Mas que nós venhamos viver uma vida na presença de Deus, confiando em Deus, crendo em Deus, porque Ele é o nosso pastor. Nada nos faltará. Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos vocês que nos assistiram. Não deixa de comentar, curtir, deixa aí o seu like, também ativa o sininho da notificação e também, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você pode assistir esta mensagem tanto no meu Facebook, como também no YouTube, tá bom? No YouTube é só você digitar lá, você entra no YouTube e digita lá em cima, você digita Pastor Francisco Bárbara, mensagem Pastor Francisco Bárbara, só Francisco Bárbara, meu Pastor Francisco Bárbara. No YouTube você já vê, aliás, aí no Facebook, você já vê o meu nome aí, é só você acessar o meu Facebook, entrar no meu Facebook, você já vai ver as mensagens aí postadas. Tem várias mensagens, você pode assistir todas elas, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus, Deus os abençoe e até na próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.